Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu quero falar sobre a moto vermelha do Kaneda e outras motos futurísticas do cinema. Oi. Bem, tem um monte de motos nos filmes que nós assistimos no cinema. Algumas são motos comuns, como essas que nós vemos no dia a dia. Outras parecem comuns, só que elas têm habilidades especiais. Elas podem subir na parede, podem voar. Outras são comuns mesmo, só que os pilotos é que não são comuns. Daí eles podem saltar de um prédio para o outro, podem pular de um caminhão e fazer coisas que a gente não pode fazer no dia a dia na moto. E uma última categoria das motos diferentes do cinema são as motos que têm um design diferente. E eu queria falar sobre essas motos em particular hoje. Eu escolhi 6 motos, que são as minhas preferidas, falar rapidamente sobre elas. A primeira é a Light Cycle, a primeira geração, que aparece no Tron de 82. Depois a tal moto do título, que é a moto vermelha do Kaneda, que aparece no mangá em 82 e depois no anime em 88. Depois a próxima moto é a Batpod, a moto do Batman, que aparece nos 2 filmes dele em 2008 e 2012. A moto Terminator, que é a moto que aparece no Exterminador do Futuro 4, de 2009. Depois aparece uma outra moto do Tron, na sequela do Tron, na sequência, que é um filme de 2010, daí a Light Cycle, a 5ª geração. E, finalmente, a moto do Padre, que aparece no filme Padre, de 2011. O meu objetivo nesse vídeo é fazer uma comparação entre essas motos, dizer por que uma é mais legal do que a outra, e também tentar fazer uma comparação com as motos reais. Não porque eu vou ficar criticando que essas motos são impossíveis, mas só para explicar um pouco por que as motos reais não podem ser desse jeito como aparece no cinema. A moto que me instigou a fazer esse vídeo, foi a tal moto vermelha do Kaneda. Ela foi projetada pelo Katsuhiro Otomo, ou foi desenhada por ele, né, no anime, no mangá. E daí nessa pesquisa que eu fui fazer para fazer esse vídeo, eu encontrei uma entrevista dele para o Oli Barder, está no site da Forbes, é uma entrevista de 2017. Daí lá ele fala sobre o Katsuhiro Otomo, né, esse criador. Ele fala sobre a infância dele, o que ele gostava de ler, como foi a formação de desenhista, os projetos que ele fez antes do Akira, depois do Akira. Bem, Akira é a obra, né, na qual aparece essa moto do Kaneda. Daí o Katsuhiro Otomo fala sobre a vida toda dele, mas principalmente o que eu gostei, que eu não sabia, é que ele comenta que essa moto que ele fez, essa moto vermelha, foi baseada na moto do Tron, na moto da primeira geração, que não é muito óbvio, na Light Cycle primeira geração, que não é muito óbvio que os dois foram lançados, tanto o mangá do Akira quanto o Tron foram lançados no mesmo ano, então não dá para saber exatamente quem que teria influenciado quem, se é que tinha, e daí ele fala que sim, que ele se baseou nela. E legal também, que uma coisa que eu não sabia, um cara que eu não conhecia, é que essa moto do Tron foi projetada por um cara chamado Sid Mead, que eu nunca tinha ouvido falar, e depois descobri e fiquei fascinado por ele. E um outro elemento que ele comenta nessa, ele fala um monte de coisas, né, mas uma outra coisa que eu achei legal, foi a música que ele escolheu para a trilha sonora do anime, que foi composta pelo Shoji Yamashiro e foi tocada pelo grupo dele, que é o Geino Yamashiro Gumi. Bem, agora deixa eu apresentar as 6 motos rapidamente e depois nós continuamos. Bem, a primeira moto é a Light Cycle primeira geração, que aparece no filme Tron, de 1982. Ela essa parte da moto só funciona dentro de um computador, né? Assim, os personagens eles entram dentro do computador nesse filme. E ela é usada para entreter as pessoas. É um tipo de competição com 2 grupos de motos. E quando essa moto anda, ela deixa uma parede de luz por trás dela. E daí o seu objetivo é tentar enrolar os outros motoqueiros para que eles batam nessa parede. Se a moto deles bater nessa parede de luz que ficou atrás da sua moto, a moto deles explode e você ganha o jogo. Característica da moto, né? Ela então
uma coisa legal, ela deixa essa parede de luz por trás dela, por isso chama Light Cycle. A outra questão é que ela é obrigada a andar dentro de um grid, então ela só pode andar em determinados lugares nessa arena, e o mais legal é que ela faz curvas em 90 graus, de uma hora para outra ela pega e roda, ela está andando numa direção e ela pode virar para a direita ou para a esquerda rapidamente, e isso faz com que ela consiga surpreender o adversário. Bem, daí eu fui, como eu disse antes, eu fui olhar quem era esse tal de Sid Mead, que teria feito ou que fez o projeto dessa moto. Daí comprei até um livro dele, que é esse daqui, que é a arte do cinema, né, dos filmes, do Sid Mead, que é um futurista visual. O trabalho dele, ele começou como designer de veículos, né, para Ford, para outras fábricas lá nos Estados Unidos, e depois acabou entrando nesse mundo do cinema. Ele fez vários filmes, né, o trabalho dele é ser, ele é responsável por criar o visual do filme, não só os veículos, mas o visual como um todo. Bem, falar um pouco sobre o que eu descobri sobre ele. Primeiro, ele morreu agora, em dezembro passado, aos 86 anos. Ele fez um monte de filmes legais, entre eles, né, ele participou de vários filmes legais, o primeiro Star Trek, de 79, o Blade Runner, de 82, o Tron, né, que é esse da moto, de 82, a Alien, de 86, mas fez filmes até recentemente. Ele participou até desse filme Blade Runner de 2017, dessa sequela Blade Runner 2049. Daí eu fui na página dele, que tem vários desenhos e rabiscos, né? As motos do Tron tem as fotos só do storyboard, mas no site dele tem as fotos originais, os desenhos originais. Uma coisa interessante é que no Tron, a moto, a Light Cycle, nesse Tron 1, ela tem uma capota, ela parece um carrinho de 2 rodas. Provavelmente eles fizeram isso na época porque não tinha computação gráfica boa o suficiente para desenhar o piloto, era mais fácil desenhar só a capota. Mas no desenho original que eu vi no site dele, a moto não tem capota, então acho que ele queria fazer desse jeito, teria feito assim, se na época a computação permitisse. Esse livro que eu mostrei aqui, ele fala sobre vários filmes que ele fez, e vários filmes que ele fez o desenho, mas que até acabaram não sendo produzidos. Tem várias motos também. Mas o que ele é mais conhecido pelo filme pelo Blade Runner. O Blade Runner é um filme muito, muito importante. Importante pela questão filosófica e ética dos androides, se eles têm direito à vida, se eles têm emoções ou só imitam, e por aí vai. Então tem essa parte filosófica muito legal. Mas a parte como se diz? A parte da ambientação é muito importante desse filme, ela é revolucionária, né? Aquela mistura, né? Você em cima tem a parte de cima da cidade, ela é toda ordenada, toda certinha, e a parte de baixo é toda caótica, com chuva, com vendedores de rua, com muito neon, são cidades mais modernas. Essa divisão entre duas cidades já tinha no filme Metrópolis, mas aqui ela é mostrada desse jeito, mas de uma forma um pouco diferente, porque a parte de baixo não é industrial, a parte de baixo é a cidade como a gente conhece. O que é interessante, né, do Sid Mead, e por isso ele é importante, é que ele foi contratado para o Blade Runner para fazer só os carros, os spinners, os carros voadores. Só que ele não conseguia fazer só isso. Mesmo quando ele fazia o desenho de carros para a Ford, ele sempre desenhava o cenário também. Então quando ele começou a fazer os carros, ele começou a projetar a cidade como um todo. E daí isso acabou influenciando muito como o diretor, o Ridley Scott, via a cidade. É claro que isso veio também do Ridley Scott, de um monte de outros lugares, mas o Sid Mead participou disso daí. E por falar nisso, né, bem, eu tenho aqui só, por curiosidade, o livro que deu origem ao Blade Runner, né, que a tradução seria mais ou menos assim: será que os androides sonham com ovelhas elétricas, né, que é um livro de 68, o Blade Runner de 82, e depois a sequência do Blade Runner de 2017. Uma outra curiosidade, quando eu fui estudar sobre o Blade Runner, sobre o Sid Mead, que eu não sabia, é que eles mesmos se basearam numa outra visão anterior, que é um quadrinho que chama The Long Tomorrow, de 76, do Moebius. Já nesse quadrinho, né, já a cidade, a parte de baixo da cidade, já era uma cidade cheia de vida, com neon, gente, vendedores, já tinha carros voadores, já tinha os androides. O Ridley Scott até tentou contratar o Moebius para participar desse filme, mas ele estava participando de um outro filme na época. Bem, a segunda moto é a moto do Akira. Então vamos lá. O Akira, ele tem um mangá, que é esse daqui. São
6 volumes como esse, eu só estou mostrando o primeiro, 2.200 páginas, e ele foi produzido de 1982 até 1990. E tem um anime também, né, o desenho animado, que é esse aqui, eu não tenho, ele tem na Netflix, esse aqui eu só tenho o pôster dele, e aqui é o Kaneda, e esse aqui é a tal moto vermelha do Kaneda. O anime ele foi feito, como eu disse, em 88, mas o que é interessante é que o anime ele só pega uma parte da história do mangá, só o começo, e ele já tem um final. E não tinha terminado o mangá ainda. Então, assim, ele pega só o começo da história do mangá, coloca um final, e depois o mangá continua e meio que pega um pouquinho o final do anime. Então eles não são exatamente a mesma coisa. O mangá, como eu disse, é muito grande, tem 2.200 páginas. O anime tem 2 horas só, então ele tem que eliminar muitos personagens, e ele se baseia muito mais na ação, no som, na música, do que na história propriamente dita. A gente não entende tão bem a história como quando lê o mangá. É uma experiência diferente, é legal assistir e ver os dois, né? Resumidamente, a história do Akira, né? O Akira ele tem 2 personagens principais, um é o Tetsu e o outro é o Kaneda é o da moto. O Akira, né, que é o personagem que dá o nome no mangá e no anime, ele não é muito importante. Ele é um menininho que não tem quase consciência nenhuma, mas tem poderes absurdos de destruir o universo. Então todo mundo fica com muito medo dele, que ele pode explodir, pode matar todo mundo, mas ele não participa muito, ele não fala praticamente nada. Já o Tetsu e o Kaneda participam mais da história. O Tetsu, digamos, seria o mal da história, mais ou menos. Os dois no começo são motoqueiros, são amigos. O Tetsu sofre um acidente e começa a desenvolver poderes telecinéticos, e esses poderes vão aumentando cada vez mais, só que ele vai perdendo um pouco a consciência, vai ficando mais agressivo nesse tempo. O Kaneda, que era o líder dos motoqueiros, ele, no meio dessa história, enquanto Tetsu começa a se desenvolver e ficar perigoso, assim como o Akira, o Kaneda ele começa a se meter com rebeldes, com militares, cientistas e com outros motoqueiros, vai para tentar evitar que o Tetsu destrua todo mundo. Então, assim, a gente pode ver a história como a história do Kaneda, que é o motoqueiro, ou como o Tetsu, que é o psíquico que vai ganhando poderes. Bem, mas como eu disse, tem muitos personagens e muitas coisas, não é fácil resumir. A moto do Kaneda, ela é usada principalmente para esses passeios e briga entre a gangue. No anime ela participa um pouco do duelo final, mas no mangá não. E ela é muito potente, ela salta no mangá, ela consegue saltar de uma certa altura, que é meio estranho para uma moto com aquele projeto. E ela tem habilidade também, embora ela seja muito grande, ela tem marcha ré e patina as rodas, então ela consegue fazer, quando ela sai, ela consegue fazer a curva muito rapidamente e mudar de direção. Então, é uma moto grande que é relativamente ágil no universo do desenho, né? Existem 3 referências importantes para a gente entender a ambientação do Akira. Uma é a explosão atômica do Japão, né? Ele é um mangá japonês, obviamente. Uma é a explosão, então assim, o Akira e o Tetsu, essa ameaça que eles têm de explodir tudo a qualquer momento, é muito ligada ao medo que os japoneses têm, justificadamente, né, da explosão atômica. Outra questão é o militarismo japonês antes da Segunda Guerra Mundial e depois da dominação militar americana depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles vivem numa sociedade militarizada. E a terceira referência importante são os Bossozokos. Bossozokos significa tribo de velocidade e são gangues, eu já falei em outros vídeos aqui, são gangues de motoqueiros do Japão que tiveram grande sucesso ao ápice nos anos 80. E deixa eu mostrar aqui. E eles se vestem, né, como... Aqui é um livro, eu tenho vários, né, mas esse aqui é um livro. Eles se vestem como kamikazes ou samurais e andam com motos modificadas pela cidade, fazendo arruaça, brigando, usando drogas e tal, que era um grande problema na época para o Japão. Esses motoqueiros, né, do Akira, que são o Kaneda e o Tetsu, eles são de uma gangue Bossozoko, como essa daqui. Por isso que é importante entender um pouco essas coisas para entender onde que esse mangá se insere. Falando um pouco, né? A moto do Kaneda, essa moto vermelha do Kaneda, é muito diferente de qualquer moto que existe no mundo, mas ela tem alguns elementos
que são parecidos com as motos modificadas dos Bossozokos. As motos dos Bossozokos, né, eles modificam para o banco você ficar reclinado para trás, e ela tem uma bolha grande na frente, que são traços que existem na moto do Kaneda. Só que a moto do Kaneda, uma diferença é que ela é muito mais potente do que as motos dos Bossozokos. As motos dos Bossozokos não eram rápidas nem potentes, elas só eram diferentes, o espetáculo era mais importante do que a performance. A moto do Kaneda não, a moto do Kaneda é potente. Existem alguns livros que falam especificamente, depois quem tiver interesse, sobre a moto dele. Um é o Akira Mechanics, 2019, que é um livro de 1988, que mostra os detalhes de todas as motos, de todos os veículos que aparecem no anime, no Akira. E tem um outro de 95, que é do Otomo Katsuhiro, né, do projetista, que chama Akira Club, e que mostra vários desenhos que aparecem no mangá, coloridos, depois colorizados, mas também posters, rascunhos, camisetas e todo o ambiente que gira em torno do Akira. Um outro livro legal, que eu gostei, é esse daqui, que é Otomo, né, que é pro Otomo, Katsuhiro Otomo, um tributo global para a mente atrás do Akira. E o objetivo disso aqui foi uma exposição em 2017, o livro de 2017, foi uma exposição de quadros ou de desenhos de um monte de desenhistas que foram influenciados pelo Otomo. Então tem vários desenhos revisitados, por exemplo, da moto vermelha do Kaneda, e cada artista daí tem uma página mostrando por que ele foi influenciado pelo Katsuhiro Otomo. A terceira moto da nossa história é a moto do Batman, que é o Batpod. Ela aparece no Cavaleiro das Trevas, de 2008, e o Cavaleiro das Trevas ressurge em 2012, porque no primeiro filme, né, do Batman Begins, no primeiro filme da trilogia, o Batman andava com um carro, todo grandão, que chama Tumbler. Nesse segundo filme, de 2008, o Tumbler explode, e daí a moto é um veículo de escape do Tumbler. E daí o Batman começa a andar de moto para tentar vencer o Coringa e tal. No outro filme, 2012, quem anda mais de moto não é o Batman. O Batman anda mais de helicóptero, de avião, aquele veículo dele. E quem anda mais com a moto é a Mulher Gato. É interessante que essa moto foi fabricada de verdade. Ela foi fabricada para fazer as filmagens. Então é uma moto de verdade. Dá algumas coisas interessantes, né? Quem pensou na moto foi o diretor do filme, e daí depois com essa ideia, com uma primeira maquete, ele passou para o pessoal de efeitos especiais para montar a moto. E uma curiosidade é que, é o que eu pensei quando eu assisti o filme, eu falei assim, pô, a moto do Batman vai pegar nessa roda daí e ele vai morrer por causa disso. E daí eles pensaram nisso na hora de fazer o filme, daí eles pensaram assim, vamos colocar algum dispositivo que quando o Batman sobe na moto, a capa dele é puxada para não acontecer isso. Mas daí quando eles foram testar a moto com o dublê, a capa sempre voava, daí não foi necessário, daí eles aprenderam na prática que isso não era preciso. A moto também, assim como as outras motos, é uma moto muito grande e dela ela não poderia ser tão ágil como o Batman precisa. Então o que eles fizeram no mundo do cinema foi que o garfo da moto, né, o garfo e a balança, eles giram no eixo deles, então ela consegue se mover lateralmente também quando precisa. Que é claro que é uma coisa que não dá para ser feita no mundo real, mas no mundo deles isso é possível fazer. Então é uma moto grande, que tem armas, e é uma moto ágil também. A próxima moto, a quarta, é a Moto Terminator, que é um exterminador do futuro em duas rodas, aparece no filme Terminator Salvation, de 2009, e ela é pilotada por um robô, pelo exterminador do futuro. Quer dizer, ela é uma mistura de Android com moto. E ela também no final ela é pilotada pelo personagem John Connor, do Christian Bale, que ele desmonta o robô e ele consegue andar por cima. É legal essa moto que ela foi feita de verdade, né, também, só que ela foi feita assim, mais só para as pessoas, para o dublê e para o Christian Bale sentirem como que essa moto seria, para eles poderem atuar de forma correta. Mas a moto mesmo que aparece no filme são motos comuns, são Ducatis, que eles filmaram com os pilotos de verdade, para pegar a dinâmica correta, e depois com o computador eles colocam esse visual de Exterminador do Futuro em cima das motos. Então, por um lado, a moto existe de verdade, só que ela não é pilotada de verdade, assim, durante as filmagens, mas eles filmam elas com motos comuns, para pegar a dinâmica de uma moto verdadeira, e cobrem com o computador. Essa moto é a moto que eu acho mais legal, porque ela parece, assim,
do ponto de vista da dinâmica, ela parece uma moto real porque foi feita assim, né? A próxima moto é a moto Light Cycle quinta geração, que ela reaparece no Tron, o legado de 2010. Agora, essa moto ela não está mais presa no grid, então você pode andar em qualquer direção, mas você também não pode mais fazer curva em 90 graus, de uma hora para outra, como você fazia na outra. Eu acho que essa é a moto que as pessoas mais gostam, porque é a moto mais bonita, com neon e tal, mas é a moto que eu acho mais chata e entediante, porque o som dela não é muito legal, o movimento dela é meio previsível, parece um balé. Assim, daí, desculpe quem gosta, mas eu não gosto muito dessa moto. E a última moto é a moto do Padre, que aparece no filme Padre, de 2011. Ela também foi feita, ela foi fabricada também, eles pegaram uma Suzuki Gladius, mudaram a balança e o garfo para ela ficar mais extensa, e depois encheram de plástico e espuma para ela ficar legal, parecendo que tem essa turbina por cima. E ela foi pilotada também nas filmagens. Essa moto aqui, ao contrário de todas as outras, ela não participa de batalha. Ela é mais usada para ir de uma cidade para outra no deserto, em distâncias muito longas. Então ela precisa ser só veloz. Então ela não tem muito problema ela ser grande. Bem, ela podia ser um carro também, porque não tem vantagem nenhuma o Padre andar de moto, ele podia andar de carro, com ar-condicionado, música ligada. Mas acho que simbolicamente é importante que ele ande numa moto sem carenagem nenhuma, porque mostra, né, como ele é um padre, um sacerdote, mostra o sacrifício que ele faz, né, para andar. Deve ser por isso o simbolismo. Então, lembrando das 6 motos, agora nós vamos comparar essas motos. As motos são, então, a Light Cycle, primeira geração, a moto vermelha do Kaneda, o Batpod do Batman, Moto Terminator, a Light Cycle quinta geração e a moto do Padre. Vamos fazer uma comparação entre essas várias motos agora. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia sobre como essas motos deveriam ser no mundo real. Elas são motos de ação, motos usadas para o combate, então elas precisam acelerar rápido, ter uma boa aceleração, o que significa que elas deveriam ser leves e não são. Elas deviam ter uma alta velocidade e para isso elas precisam ser potentes. Tudo bem, elas são potentes no filme, isso não tem problema algum. Precisam ser ágeis, e para uma moto ser ágil, ela precisa ser curta e pequena, e todas essas motos, a não ser a moto do Exterminador do Futuro, a moto Terminator, né? Não a moto do Exterminador do Futuro 2, que também é grandona e pesada, né? Mas essa moto que eu mostrei. Todas são muito longas, e no mundo real elas não seriam ágeis desse jeito, e elas precisam superar obstáculos, passar em buraco, fazer salto, fazer um monte de coisa, e para isso elas deveriam ter uma suspensão longa, de curso longo, com mola, com amortecedor de curso longo, e também você precisava ficar numa posição em que você pode facilmente ficar em pé na pedaleira, que é o que você precisa fazer para passar em buraco, para fazer saltos. E essas motos não têm, ou você fica na posição esportiva, ou você fica na posição reclinada. Então, essas motos, assim, embora sejam muito bonitas, elas no mundo real não poderiam fazer o que elas fazem, elas sendo tão longas, tão pesadas e tendo essa posição de pilotagem. Para fazer com que elas fiquem ágeis, eles têm que inventar coisas que desafiam a física no filme, né? Por exemplo, no caso da moto do Tron, ela faz curva em 90 graus, a moto do Kaneda, ela patina só na hora que ele quer, fazer curva em baixa velocidade, e tem marcha ré. No caso do Batman, ela muda ela roda a balança e o garfo no próprio eixo para poder andar lateralmente. E por aí vai, né? Então, assim, os artistas tiveram que trapacear a física para fazer motos grandes serem motos ágeis. E daí eu fiz uma tabela agora, vamos fazer a comparação entre elas, para mostrar o que elas têm em comum e de diferente. E essas coisas mais coloridas aí na tabela são as coisas que eu quero destacar. Então vamos lá. Primeiro, motos que foram realmente pilotadas durante a gravação. São as motos do Batman, a moto Terminator e a moto do Padre. Então a gente tem vídeos dessas motos sendo utilizadas durante as gravações. As outras, pode até ter sido criada alguma maquete e tal, mas elas não foram usadas durante a gravação. A posição, quase todas têm uma posição esportiva. A do Padre, ele fica sentado, mas ele só precisa andar em longas distâncias, então para ele não é muita vantagem, não passa em buraco. E uma que é bem diferente é a moto do Kaneda, a moto vermelha do Kaneda, em que ele tem uma posição reclinada, ele anda para trás. Em relação ao comprimento, só a moto Terminator é curta, todas as outras são longas. Como eu disse, isso não é uma boa coisa para projeto, porque é uma moto ágil.
A capota, só a Light Cycle do Tron, da primeira geração, do primeiro filme do Tron, é que tem capota, mas provavelmente isso foi feito por dificuldade na gráfica, né, para produzir isso graficamente na época, em 82, porque o Sid Mead queria uma moto sem capota. Uma curiosidade que eu não comentei é que no Tron 2 de 2010 aparece uma moto, uma Light Cycle de segunda geração, que é a moto, no filme, a moto mais rápida de todas as gerações, e ela tem capota. Ainda tem capota, então eles acho que tentaram fazer uma homenagem ao primeiro, alguma coisa assim. Em relação a armas, as que têm armas são as duas Light Cycles, que tem aquela parede de luz, e a moto Terminator e o Bat-Pod, que tem arma de fogo. A manobrabilidade, né? Todas, assim, quase todas têm uma manobrabilidade muito alta, mas, como eu falei, trapaceando a física. A moto Terminator é especial porque ela tem uma boa manobrabilidade, porque ela é curta e porque ela é leve, então ela faz o que uma moto real faria. A moto do Padre não tem boa manobrabilidade, mas ela não precisa, como eu disse, ela é usada para viagens de longa distância. Sobre o local, elas são usadas em locais diferentes, as duas Light Cycle numa arena de combate, a moto do Kaneda e do Bat-Pod na cidade, e a moto Terminator e a moto do Padre na estrada. A cor, uma coisa que se destaca bastante é a cor vermelha da moto do Kaneda, as outras são laranja, azul, prata, preta, diversas. Habilidades especiais, como eu já falei, mas deixa eu só aproveitar para resumir aqui. A Light Cycle primeira geração, ela pode fazer curva em 90 graus. A moto do Kaneda, ela faz curva patinando a roda em baixa velocidade e tem marcha ré também. O Bat-Pod se movimenta lateralmente, girando o garfo e a balança. E a moto do Padre, ela tem uma alta velocidade, mesmo sendo carenada, ela anda a 400 km por hora e tem uma autonomia desgraçada, porque eu não vi em nenhum momento ele parar num posto e sempre continua andando. Em relação ao som, né, existe um detalhe importante também. 3 motos têm som de moto elétrica, que é a Light Cycle primeira e quinta geração, e o Bat-Pod. A moto Terminator, que é o som talvez mais legal, tem um som de motor de combustão interna, e a moto do Padre, né, a moto do Padre basicamente é uma grande turbina com 2 rodas e uma sela, e tem o som da turbina. Mas o que é legal é a moto do Kaneda, né, que é a moto do anime. Primeiro, o som do motor. Ela tem um som, é uma mistura de motor de combustão interna, de moto convencional, de turbina de avião e de um motor elétrico que tem umas descargas elétricas no meio. Então mistura essas 3 coisas, parece que é um motor híbrido, né, com essas 3 partes. Mas além disso, né, como eu falei antes, é uma coisa diferente. Quando ela aparece no filme, ela tem uma cena bem grande no começo, aparece a música junto, né, essa música do Shoji Yamashiro, e que é muito diferente. É uma música que mistura a música da Indonésia com música japonesa, e a experiência que você sente ao assistir aquilo ali, que é o motor, as motos em grande movimento, as batalhas entre as gangues, e essa música, acho que isso que faz a grande experiência de assistir Akira, né? Tudo foi feito com muito cuidado. E uma última diferença entre elas é o papel político que cada uma delas tem, porque as sociedades são diferentes. Então, as duas Light Cycles, elas são usadas para entretenimento, o governo é bem militarizado dentro do computador, e essas batalhas de gladiadores são feitas para agradar as pessoas, então as duas são usadas para entretenimento. A Bat-Pod, o Batman contra o Coringa, e depois a Selina Kyle, né, a Mulher Gato contra o Bane, o moto Terminator e a moto do Padre são usadas como força policial. O Batman quer prender o Coringa, a moto Terminator, que é a moto a polícia das máquinas, quer matar os rebeldes humanos, e a moto do Padre, embora no filme ele queira salvar a filha dele, que foi capturada pelos vampiros, mas essas motos são utilizadas por essa teocracia para dominar o mundo deles. Então são usadas ou para entretenimento ou para força policial. E a do Kaneda, que aparece no Akira, essa é diferente, né? Porque ela é usada para essas gangues anárquicas e caóticas ficarem rodando pela cidade, fazerem barulho. Então ela é usada como desobediência, como ato, como símbolo ou como ferramenta, instrumento de desobediência civil, né? Como instrumentos anárquicos. Então, enquanto todas as outras
são policialescas, militarescas, a moto do Kaneda é anárquica. Então essa é uma grande diferença também entre essa moto, o papel dela e o papel das outras. Finalizando um pouco, queria tentar responder algumas perguntas que eu me fiz, né? Primeiro, por que eles não andam de carro? Já que essas motos têm que ser tão longas e tão compridas e tão pesadas, era melhor eles andarem de carro e ponto final. Mas é claro que eu estou brincando, né? Existem algumas razões para isso, eu acho. Primeiro, mesmo que essas motos sejam grandes e tal, no mundo deles elas são muito ágeis, muito rápidas e aceleram, então essa é uma razão para eles andarem de moto e não de carro. Mas eu acho que principalmente, né, o que faz eles andarem de moto é que a moto, embora ela faça isso, ela deixa o herói mais veloz, mais ágil, acelerar mais rápido, ela também faz o herói ser mais frágil. E isso é um elemento muito importante para a gente gostar de um herói. É ele ter alguma fragilidade. Porque se ele for forte demais, ele simplesmente vence porque ele tem mais poder, ele é mais forte que o outro. Mas se ele não for tão forte assim, ele precisa ser corajoso, ele vence a batalha pela coragem dele e não pelo poder. E é isso que faz um herói ser amado, é a coragem e não o poder. E a moto faz isso, porque a moto faz o cara de uma moto, ele pode levar um tiro, pode cair, pode ser atropelado, né? Então esse elemento de fragilidade acho que é bem importante para serem motos esses veículos e não carros. A outra pergunta, né? Por que essas motos têm que ser tão grandes? Porque no mundo real, como eu disse, para ter essas habilidades que nós queremos, essas características, elas deveriam ser pequenas. Bem, eu acho que primeiro elas são muito grandes porque elas foram imaginadas tão grandes assim. É claro que o artista ele pode trapacear a física, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Mas ele imaginou ela tão grande por algumas razões. Primeiro, porque a moto sendo muito grande, ela impressiona, né, quem está assistindo, impressiona a audiência, impressiona os seus aliados, que vão confiar nessa moto grande, né, mesmo que ela não seja boa no mundo real, e impressiona os inimigos também. Então, um pouco acho que é para criar um visual de imponência, né, mesmo às custas de habilidades físicas. Mas eu acho também que ela é feita artisticamente tão grande assim, porque ela tem que ser notada no campo de batalha, né? Assim como no campo de batalha, o soldado tem que olhar para o lugar e ver uma bandeira hasteada, significando que tudo está caminhando como deveria estar caminhando, né? Que ele não perdeu a guerra ainda, como símbolo de coragem. Acho que essas motos grandes significam isso também. É por isso que acho que elas têm que ser tão grandes. Bem, para finalizar mesmo agora, por que a Kaneda, a moto do Kaneda, né, a Kaneda's Bike, é a minha moto preferida, o que eu acho mais importante, né, em modo geral, de forma geral. Primeiro, é porque ela não tem arma nenhuma, e isso significa que o Kaneda tem que ter muito mais coragem do que o Batman, por exemplo, que tem arma de fogo. Segundo, ela é reclinada, coisa que eu não gosto em moto real, mas no filme ela é legal, porque isso dificulta pra caramba a pilotagem, e ele tem que vencer as batalhas, os desafios, mesmo pilotando de uma forma toda errada. Mas ele anda like a boss, ele anda para trás, então isso impressiona quando você está assistindo. Também uma parte impressionante, um aspecto impressionante do Kaneda é o som, quando você assiste o anime, né? Como eu falei, mistura som de uma turbina de avião, com uma moto convencional, com descargas elétricas, e ainda tem aquela música japonesa e da Indonésia por trás. Então isso dá uma experiência muito legal, né? Quando eu estava preparando esse vídeo, eu ficava escutando a trilha sonora do Akira o tempo todo. Assim, é uma experiência legal, quem puder dar uma olhada por aí. E, por final, ela é anárquica, né? Todas as outras representam uma força policialesca, militaresca, e a moto do Kaneda não. A moto do Kaneda é uma moto que significa o desafio a esse tipo de coisa, né? A corrupção que nesses filmes as forças policiais têm, né? Ou esses exércitos autoritários, como o exército das máquinas, por exemplo. O Kaneda vai contra isso daí. A moto dele significa isso. Ela significa o que as motos significam no mundo real, que é a individualidade e a liberdade. Bem, mas talvez a gente goste da moto do Kaneda por uma razão muito simples. Talvez a gente goste dela só porque ela é vermelha. Será que precisa de alguma outra razão? Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!